Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Só um recadinho, tá? Quem quiser ouvir o meu novo canal, né, a respeito de psicanálise, as coisas que eu falo de psicanálise clínica e afins, primeiro link na descrição, tá? É um projeto paralelo aí, como eu gosto de psicanálise, eu também quero falar sobre isso, então tem um podcast que eu criei no outro canal, que eu aproveitei um outro canal que eu tinha para falar de psicanálise, tá? Então só um recadinho rápido, não vou estender muito, que eu já falei sobre esse projeto novo no episódio anterior, tá? Eu tava pensando em algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente falar. Por mais que a gente tente, sei lá, as pessoas acham que, sei lá, por mais que a gente tente alertar, né? Mas as pessoas falam assim, ó, é um trabalho de alerta que o Mormova faz, a Vânia, o Marcelo, Sandra e os outros amigos queridos e amigas queridas aí, né? Será que realmente é um trabalho de alerta? Ou será que realmente é só um trabalho de opinião para que as pessoas ouçam e possam ver que não estão sozinhos? Ou é um trabalho de sei lá, aquele de contribuir, né? Contribuir. Sei lá, até eu me perco nesse tipo de nomenclatura de como que a gente pode colocar aqui esses trabalhos. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que é um pouquinho de tudo. Quando eu falo uma experiência que não foi tão boa na igreja, aí as pessoas pensam, poxa, pode ser um alerta, não é verdade? Eu lembro que quando eu falei uma experiência que aconteceu com a minha filha na primária e tal, não vou entrar de novo nessa história. Eu lembro que muitas pessoas mandaram mensagem para mim e teve uma específica, uma mãe que estava ativa na igreja, mandou uma mensagem no Instagram que ela ouvia pelo Spotify e ela falou, né, olha, eu achei que só na minha unidade que passava por isso. E então, pode ser um alerta ou pode ser apenas para as pessoas sentirem empatia, poxa, ó, passam coisas semelhantes, né? E é legal falar isso. Eu já tive líderes, por exemplo, que falaram coisas boas para me ajudar. Muitos que eu conheço pessoalmente, muitos líderes que eu conheci, né, que estão na igreja ainda, que me ajudaram de diversas formas. Diversas formas que eu falo assim, me incentivaram, me ajudaram, são pessoas boas de verdade, né? Me estenderam a mão em alguns momentos para conselhos, coisas assim, né? Só que tem outros também, né? Não importa a época que foi, né? Foi lá 10, 20, 30 anos atrás, sei lá, 4 décadas, então eu vivi muito, tem outras unidades, né? Então nunca fiquei num lugar só. Mas teve peças raras também. Eu já ouvi muita coisa. E aquela coisa, a cobrança acho que é o que eu mais ouvi. Quando eu voltei da missão era para casar. Eu vou ser sincero para vocês, não durou uma semana que eu voltei da missão que já não me chamaram para poder casar. Porque eles queriam ver uma família ali crescendo, né? Cresce a igreja, né? Porque cresce em números. E também uma família contribuindo firme ali, né? Com ofertas e dízimo, né? E me falaram de verdade, eu lembro até hoje. Por que não demorou uma semana? Porque eu cheguei tipo numa quinta-feira no aeroporto e tal. E no próprio domingo, né? 3 dias depois, já me chamaram para falar. Agora, e aí, qual é a próxima missão, hein? Casar, não é? Próxima missão. Ai, meu pai do céu. Qual é a próxima missão? Eu lembro que foi mais 2 momentos que teve isso, né? E eu ouvi desse jeito, né? Mais uma missão. Eu lembro que teve um líder que me chamou, ó, qual é o próximo... Sua próxima missão agora é casar. Aí quando eu casei, eu lembro que me chamaram, a próxima missão é ter filho, né? E por aí vai, é sempre uma missão, né? É sempre uma segunda milha. A segunda milha é aquele, né, foi dito por um líder e os membros replicam, né? Que depois que você fez tudo que você puder na igreja e para ser fiel, você faz mais. É tipo uma segunda milha do que você já andou e continua, né? Quer dizer isso. É aquela coisa, né? Eu não vou ficar batendo hoje naquele episódio da igreja que
está sendo acusada, tal, daquele ex-gerente de investimentos de 100 bilhões que era para caridade, e ela teve empresa de fachada, eu não vou ficar batendo isso aí não. Mas é uma coisa aí que eu acho que ainda vai dar muito o que falar, mas eu acho que tem coisas perto da gente, né, pra gente pensar. Se você parar para ver, às vezes quem aqui tá me ouvindo, né, e que não tá mais frequentando a igreja, né, descobriu uma porrada de informações, de repente vai estar aqui me ouvindo e entender que você vê problemas que, por mais que você vê esses problemas da igreja mundiais, né, por exemplo, desvio de 100 bilhões a igreja, falando do globo inteiro, né, que ela arrecada e era para ser... Aí você fica pensando, talvez quem vive em unidades, aí você vive perto da unidade que você frequentava, então você vai pensar em coisas semelhantes, lógico, em uma proporção muito menor, mas que tinha aí perto de você. Às vezes você vai lembrar de um líder que não cuidava bem do dinheiro, da sua unidade, né? Entre outras coisas. Escândalos que são locais, né? O que aconteceu com aquele líder, isso. Ou com um membro, né? Um membro influente, ou seja lá, alguém, né, que é membro da igreja, acontece. Aí você acaba vendo que em todas as esferas pode acontecer isso. Tem um monte de gente que comentou para mim, falando assim, quando veio esse caso aí do 60 Minutes, né, do ex-gerente de investimentos acusando a igreja de empresa de fachada, ele trabalhou para a igreja, né, e desvio de 100 bilhões que era para caridade. Muita gente falou assim, não, mas outras denominações também têm. Eu já falei que isso não cola para mim, né? Outras igrejas também têm isso aí, um monte de desvio, olha a igreja tal. Aí começou a falar, um monte de gente falando. Você sabe como que eu considero diferente e não aceito esse comentário quando se fala, tenta relativizar, né? Mas quando se fala da igreja mórmon tentando comparar? Você sabe por que realmente não? Eu já falei aqui, eu sei que quem me ouve sempre que já sabe o que eu vou falar. Mas poxa, é uma igreja mórmon, é uma corporação, né? Que ela alega ser a única verdadeira e viva sobre a face da terra. Aí, quando ela comete esse deslize de deixar transparecer, vem à tona as empresas de fachada, por exemplo, aí compara com as outras, aí pode comparar com as outras. Mas aí você vai falar, não, livro de Mórmon, batismo pelos mortos, não, então essa é a única, é a única que tem isso. Mas quando ela acontece, algo vem à tona, como esse desvio de 100 bilhões, ou a multa que ela teve que pagar, né, por ter omitido patrimônio imobiliário. Aí não, mas todas as igrejas têm isso. Você vai relativizar no momento que convém. Sério mesmo que vai fazer isso? Então, por isso que eu falo, é uma resposta que eu, por ter vivido muito na igreja mórmon, eu não aceito. Juro pra você. Mas a gente, quando conta a história de Joseph Smith, poligamia, moças de 14 anos, até com mulheres casadas com maridos vivos, porque ele destruiu muita família por causa desse negócio de poligamia dele. Aí tem gente que também, que eu já ouvi. Mas tem outros casos em outras igrejas sim, viu? Líderes parecidos, que fizeram coisas parecidas. Quase toda igreja é assim, já ouvi também. Aí eu falo assim, não. Pra mim, tá? Não. Porque pra mim, a igreja mórmon sempre alegou que é a única igreja verdadeira e viva na face da terra, guiada por Cristo, direto. Então a igreja verdadeira e viva, única na face da terra, a igreja mórmon guiada por Jesus Cristo, é essa aí, de Joseph Smith da poligamia. E aí? É essa da multa de 100 milhões, de 5 milhões e da acusação de 100 bilhões de desvio que era para ser para caridade. E aí? Não cola você falar que é tudo igual. Não, ela alega ser a única verdadeira. Então eu não vou justificar relativizando, comparando com outras igrejas, porque ela alega ser a única verdadeira. Então eu tenho que, quando acontecem problemas, eu tenho que tratar esse problema como único. Então a igreja falhou.
Tem gente que às vezes comenta para mim, poxa, como que pode as pessoas às vezes não quererem ver, né? Tá bem na cara, né, as coisas. Dá um exemplo aqui, deixa eu lembrar de uma coisa. O Joseph Smith, por exemplo. Joseph Smith, quando ele falou que Cristo ia voltar antes do ano de 1900. Ele não ia estar vivo para ver, né? Mas ele jogou essa aí no ar. Profetizou. O profeta da única verdadeira, da igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, guiada direto por Jesus Cristo, já falhou ali já. Joseph Smith fez uma profecia que veio direto de Cristo que já falhou, né? E aí? Os negros tal, não podiam receber o sacerdócio até 78, mas ele dali pra frente já pode, né? Preconceito besta, né? Tá vendo? A gente vai vendo a história da corporação Mormon. Realmente é isso, né? Tá na cara, meu, tá na cara. Só ver, né? Mas eu sei que é difícil. Nessas quase 4 décadas que eu passei lá dentro, você acha que não teve um monte de gente que passou perto de mim com informações, jogava uma informação aqui, outra ali, da verdadeira história da igreja, mas eu não queria ver. Então eu não culpo os membros da igreja por, às vezes, não querer ver a verdadeira história, porque eu também não queria. Foi num ato de uma luzinha que acendeu na cabeça, que sei lá o que deu em mim, que eu falei assim, acho que eu vou romper a barreira do que sempre falam pra mim, e eu sei que não pode, eu sei que o líder fala que eu não posso ver fora dos canais oficiais, mas eu vou ver. Então deu uns 5 minutos lá e falei, eu vou romper esse raio dessa barreira. Saí do quadradinho e fui pesquisar. Mas é só assim. Não vou nem falar que é tanta coragem assim, é só desejo de querer saber. E eu lembro, e já falei aqui pra vocês, você mesmo da igreja, quando eu fui pesquisar a história da igreja fora dos canais oficiais, eu fui com a cabeça de, eu sei que eu vou pesquisar e vou confirmar que a igreja é verdadeira, porque ela é verdadeira, na minha cabeça estava verdadeira. Só que quando eu fui pesquisar a história dessa corporação, o jeito que eu sempre falo aqui, eu levei uma rasteira de informações. E aí, o que você me diz? É complicado a gente falar isso, sabe? Porque a gente vai passando um filminho na cabeça, né? Os momentos em que eu verifiquei que foi assim as informações. E lembrando das informações que me passaram, entre aspas, oficiais dentro da igreja. Peraí, poxa, um monte de coisa discrepante. E tem gente que fala assim, olha, tá vendo essas coisas que você aprendeu aí? É muita coisa lá do Arco da Velha, é lá do começo da história da igreja. Agora a gente está na modernidade da igreja, esquece aquilo lá, esquece o Joseph Smith, deixa o Joseph Smith para lá. Um membro firme já falou isso para mim com a recomendação no bolso. Deixa o que o Joseph Smith fez para lá, agora a igreja é outra. Tá bom. É assim que você trata a história do que você está seguindo. Né? Tipo assim, se dane-se o alicerce dessa história aí, foi feito por um canalha, e aí? É complicado, por isso que eu falo. Os membros da igreja, eles são as melhores pessoas possíveis, porque eles estão buscando algo lá. Os membros da igreja Mormon, que estão firmes, que às vezes até me ouvem aqui, são as pessoas boas de coração, porque eles estão buscando algo para preencher, como aconteceu comigo lá atrás, um monte de gente aqui, que os missionários bateram na casa. Nossa, vocês estão mostrando algo que completou, estava vazio em mim, por isso que eu estou seguindo. Muitos seguem assim. Agora, o único problema que a gente sempre destaca aqui é a alta corporação, a cúpula que a gente vê, e determinadas peças raras que durante a vida na igreja a gente vê. Líderes manipuladores, coisas assim, né? Então, até membros que não foram líderes, que você vê um manipulador, tal, às vezes acontece. É complicado, sabe? E falar sobre essas coisas aí, mas tem que falar. Eu acho que vai aparecer mais coisas, sabe, da igreja. E quando as pessoas falam pra mim, nossa, agora apareceu isso da igreja, agora você vai falar mesmo da igreja, hein? Vai lascar o pau. Não é. Eu volto a falar, 40 anos que eu passei lá dentro da igreja, eu não queria chegar um momento e falar assim, agora eu vou começar a atacar. Se eu passei 40 anos é porque eu queria morrer lá, porque pra mim lá era o mundo certo. Eu estava no lugar certo.
Só que as informações que eu fui atrás, nem me apresentaram, as informações que eu fui atrás, que não me ensinaram lá dentro, me deu essa rasteira. Até a ponto que eu falei assim, pô, não faz mais sentido estar lá, não é verdade? Poxa, eu vou estar lá numa aula de doutrina do evangelho, Joseph Smith viu Deus, Jesus Cristo. Não foi assim, pô, ele fez várias versões. Cada lugar que ele ia discursar, ele falava, não, apareceu um anjo, na verdade foi Deus, na verdade foi os dois, na verdade foi os três. Tô zoando agora. Mas é isso. Eu espero que todo mundo que está me ouvindo aqui esteja com a mente aberta para ver essas coisas. Acho que os mais radicais, como eu era, tá? Eu era um membro da igreja bem radical. Porque, não, se falasse de Joseph Smith, eu ia defender, poxa, é o profeta da restauração, cara. Tá, falar da alta cúpula lá da igreja, não, os 15, não, aqueles são homens realmente, Cristo fala com eles na cara, olhando para eles. Ia pensar isso. Pensava assim. Aí a magia dessas coisas vão caindo. Quando você começa a pesquisar a história da igreja, quando eu falo que é um caminho sem volta, é porque as coisas, a máscara vai caindo, aquela beleza que você via não aparece mais, né? Aquele romantismo que você fazia com a igreja já deixa de ser assim. Porque é aquele negócio, né? Joseph Smith é o profeta da restauração. Aí você começa a pesquisar, caramba, poligamia até com moço de 14 anos, mulheres casadas, maridos vivos destruindo famílias por causa disso. Caramba, ele quis montar um banco com dinheiro, até com a cara dele no dinheiro. Ele queria imprimir, parece que já tem na internet, né, as impressões que historiadores guardaram, que ele já imprimiu um dinheiro que tinha a imagem dele. Aí o banco faliu, ele deu calote a um monte de membro que depositou e teve que fugir da região. Planejou atentado ao governador, mandou queimar um jornal. O real motivo que jogaram piche e penas nele, né? Que todo mundo fala que é para ridicularizar, mas na verdade ele estava dando em cima da filha do homem que ele alugou uma casa. Aí o homem falou, pô, vamos dar uma lição nele, pô. E um monte de outras coisas. Dá para enumerar. Aí a magia sobre Joseph Smith, o profeta da restauração, vai caindo, pô. Olha o que a gente descobre. Essas coisas você consegue encontrar nos canais oficiais, facinho lá. Vai lá ver a biblioteca da igreja. Eu não via. Mas é isso, né? Eu acho que é importante falar sobre essas coisas, viu? Então a gente tem que ter a mente aberta para estar ouvindo aqui. De verdade. Membros da igreja que me ouvem, se você quer permanecer, tá? Se te machuca aqui, eu já falei. Talvez aqui não é o lugar para você, não. Tem vários canais e podcasts de pessoas que falam da igreja do jeito que você quer ouvir. Tá? Eu falo aqui as minhas opiniões, percepções, experiências minhas, né? Sem falar nomes, tudo, mas eu falo minhas experiências, minhas percepções para quem quer ouvir. Mas se você quer ficar aqui ouvindo, venha com a mente aberta. Meus amigos e amigas aqui do podcast sempre ouçam aqui com a mente aberta. Ninguém é o dono da razão. A gente vai atrás de fatos. Aí eu deixo na descrição do YouTube, por exemplo, um monte de informações e materiais para você, se você quiser um pontapé só para poder começar a pesquisar por você mesmo para não me ouvir. Livros, matérias, artigos. É fatos. Por exemplo, o que eu deveria fazer? A igreja... Poxa, isso aí tá... Por exemplo, a multa. A igreja teve que pagar 5 milhões por ocultar ativos imobiliários lá nos Estados Unidos. Ele ocultou, ela não queria declarar. Aí descobriram, ela teve que pagar muito. Então isso é uma coisa que aconteceu. Aí você já vem toda aquela coisa que você diz, não, mas toda igreja tem alguma... Calma aí, não, mas não a verdadeira e viva na face da terra. Não era para acontecer isso. Ela não tem uma organização perfeita? Quem que nunca ouviu isso? A igreja é perfeita, as pessoas não. Você sabia que deveria ser o contrário? Acho que a Vânia falou sobre isso uns 3, 4, 5 anos atrás. E eu concordo com ela. Ela falou sobre isso uma vez. A igreja é perfeita e os membros não. Quantas vezes a gente ouviu lá dentro?
Entendeu? A igreja já joga uma dessa para adquirir como cultura dentro da igreja, diminuindo vocês, cara. E eu tava lá também. Olha, a igreja, toda essa instituição, até essa que teve que pagar multa por ocultar patrimônio, até essa que tá sendo acusada de desvio de 100 bilhões que era para caridades com empresa de fachada que tá lá no canal do 60 Minutes. Essa igreja aí, ela é perfeita e os membros não. Você que é membro da igreja, olha só o que a igreja fala, e eu sei que eu estava lá e ela falou isso para mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Olha, a igreja é perfeita, os membros não. E você ainda continua lá lavando banheiro, porque você não é perfeito. Mas a igreja é. Essa do desvio de 5 milhões é a mesma que Joseph Smith praticou poligamia, deu calote a um monte de gente, aquela história toda. Não deveria ser o contrário? As pessoas são perfeitas ao seu modo. Elas têm o seu universo, elas têm suas percepções, as pessoas têm suas vontades, seu desejo por conhecimento. As pessoas são perfeitas ao seu mundo. Essa corporação não. Por um monte de coisas que a gente já viu. Tá? Não estou falando assim que as pessoas são perfeitas. Não são, ninguém é perfeito. Mas as pessoas têm a perfeição de sua natureza. Elas erram, elas aprendem, querem ter sensações, aprender coisas, ter novos horizontes, ter planos, segui-los, independente de qualquer coisa. Então as pessoas, ao seu universo, elas são perfeitas. Essa corporação que não é. Deveria ser assim, julgado dessa forma na hora de você se expressar contra membros ou igreja. Tá? Por isso que eu sei que os membros da igreja são pessoas boas procurando algo. É lógico, quem der um estalinho na cabeça um dia, talvez vá, rompa a barreira e vai testificar se é verdade ou não, né? Porque tem fatos para poder ir atrás. É isso. Acho que o papo foi bom, né? Tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.